que ainda acontecem nas rodovias federais aqui de Santa Catarina. Rapidamente, mudando completamente de assunto, você teve Covid? Tava conversando com a produção aí, viu, Márcia? Eu não tive Covid, escapei dessa, né? Mas a minha irmã teve. E é interessante que a minha irmã até hoje diz que o paladar dela não é o mesmo. Quando eu vou almoçar lá, ela fala: olha, Júnior, se tiver faltando sal, você não leva a mal, não. Bota aí, porque eu realmente não sinto mais o gosto da comida. Situação interessante. Comentou alguma coisa sobre memória? Ela perdeu memória ou isso ela não chegou a comentar contigo? Eu já ouvi ela falar a situação também de que ela está um pouco mais lenta para lembrar das coisas, assim. A gente já conversou sobre esse assunto. O principal problema é o paladar, mas realmente ela já teve esse problema assim que ela já relatou para mim na nossa família. Tá aí. Valeu, Juno César. Obrigada pela participação, obrigada pelas informações. Gente, sabe por que eu perguntei para o Juno sobre a questão da Covid-19, se ele teve? Ele trouxe esse relato da família dele, da irmã dele, porque foi feita uma pesquisa. 715 pacientes que ficaram internados no pós-Covid, tiveram Covid, ficaram internados e aí depois eles foram avaliados. E essa pesquisa mostrou que quem perdeu paladar e olfato também relatou problemas de memória. Vou conversar sobre esse assunto com um dos responsáveis pela pesquisa, o psiquiatra da USP, o Dr. Rodolfo Furlan Damiano. Dr. Rodolfo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso SC no Ar. Muito bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês. Ô, doutor Rodolfo, conta detalhes dessa pesquisa. Vocês tinham uma hipótese, que era a questão de observar, quando vocês começaram a pesquisa, era observar os efeitos nos sintomas e nos sinais cognitivos dos pacientes, é isso? Esse era o objetivo? Esse é um estudo grande aqui do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em que nós tínhamos como objetivo principal entender essa síndrome pós-Covid, essa Covid longa, esses efeitos a longo prazo. Nós, da psiquiatria, ficamos mais atentos aos sintomas psiquiátricos e aos sintomas cognitivos. E nós observamos que, diferente da nossa primeira hipótese lá atrás, que os sintomas psiquiátricos seriam os mais proeminentes, os sintomas cognitivos foram os mais relatados e também associados a mais diversos outros sintomas, né? Então, isso chamou muito a nossa atenção e fez a gente tentar estudar quais outros fatores podem estar associados a essa piora da cognição no pós-Covid. Quais são os sintomas cognitivos? Principalmente perda de memória a curto prazo e perda de atenção, deficiência atencional, né? Os pacientes, eles têm maior dificuldade de pequenas atividades que exijam uma maior atenção do dia a dia. E qual é a expectativa? Volta ao normal ou essas pessoas podem ficar com essa sequela? Bom, essa é uma grande questão. O que nós nós avaliamos e nossa primeira hipótese também nós fizemos um paralelo com a demência de Alzheimer. Não foi um objetivo do nosso estudo, mas nós sabemos que na demência de Alzheimer, pessoas que vão desenvolver esses sintomas demenciais lá atrás já começam com alguns sintomas de perda de olfato e de paladar, né? E nossa hipótese nesse estudo publicado foi avaliar se esses pacientes com perda de olfato e paladar, eles também tinham maior perda cognitiva no pós-Covid, para a gente tentar entender se existia também esse paralelo entre áreas relacionadas à demência de Alzheimer e a síndrome pós-Covid. E nós encontramos que sim, os pacientes que tiveram essa perda de paladar e de olfato tiveram pior perda de memória episódica, tiveram maior dificuldade na que a gente chama de memória episódica, que é o primeiro sintoma do Alzheimer, que é prejuízo de lembrar coisas rápidas do nosso dia a dia, né? Então, o que nós acreditamos é que alguma parcela dessas pessoas vão recuperar, principalmente os mais jovens, principalmente aqueles que
têm hábitos de vida melhor, mas aqueles que já têm um gene para demência de Alzheimer, que têm outras suscetibilidades, elas vão engatilhar e essa piora pode ser progressiva, né? E é isso que a ciência mundial e que a gente também vai estar atento ao longo dos próximos meses e anos. Muito importante, então, essa descoberta, um alerta importantíssimo. Sim, sim, exatamente. É um alerta e principalmente para as pessoas que tiveram perda de olfato e paladar, as pessoas mais velhas, principalmente acima dos 50, 55 anos, que tiveram essa perda de olfato e paladar, que elas fiquem atentas a esses sintomas cognitivos, principalmente também aqueles que já têm parentes familiares que desenvolveram demência de Alzheimer, né? Existe algum exercício que a gente pode fazer para tentar estimular a volta da memória, do olfato, do paladar? Bom, da memória propriamente dito, que é a minha área, da questão neuropsiquiátrica, né, a gente sabe que a, a melhora cognitiva, o principal fator de estímulo dessa melhora é exercício físico, né? Existem milhares de estudos já mostrando isso, que a prática regular de exercício físico é um fator protetivo muito importante para o desenvolvimento da demência, né? Um outro ponto importante é ter uma alimentação balanceada, e nós também encontramos em um estudo que a gente ainda não publicou, mas pacientes que também consomem maior número de alimentos ultraprocessados, né? Por exemplo, alimentos industrializados, alimentos, carnes ultraprocessadas, que é aquela salsicha, presunto, mortadela, etc. Elas também têm um pior prejuízo de sintomas cognitivos. Então, a alimentação também é algo importante para prevenção dessa piora, né? E sobre exercício cognitivo, não existe uma atividade específica que o indivíduo ele deva fazer, mas a gente sabe que se colocar sempre em desafio, desafiar seu cérebro, aprender coisas novas, assistir um filme diferente, ler um livro diferente, de assuntos totalmente diferentes daquilo que você está habituado, para estimular seu cérebro. Isso também uma atividade que pode sim retardar e até reverter essa perda de memória lá quando a gente começa a ter essas pequenas dificuldades de memória. Nossa, importantíssimas essas 3 últimas dicas, né? Qualidade de vida, resumindo, ter melhor qualidade de vida, porque comer melhor, praticar atividade física e se desafiar todos os dias, né? Muito bacana, doutor Rodolfo. Obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. E quando for publicar esse outro estudo aí, lembra da gente aqui, já está convidado, já adorei. Quando o senhor quiser, já volta para trazer mais novidades aqui para a gente. Combinado. Eu agradeço muito a todos vocês e estou disponível aí das próximas vezes também. Com certeza. Obrigada, doutor Rodolfo. Até uma próxima.